Olá, queridos amigos. No estudo passado, nós comentamos a respeito da primeira parte do verso de Apocalipse 14, capítulo 14, verso 7, que é a primeira mensagem angélica do Evangelho eterno a ser proclamado no tempo do fim. E então nós estudamos o que é temer a Deus e render-lhe glória, com detalhes. E hoje nós vamos falar um pouco mais da segunda parte desse verso. Então vamos orar para ler o versículo e entendermos mais profundamente. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a entendermos, nos aprofundarmos na sua palavra, para que possamos ser transformados através do conhecimento da sua palavra, sermos transformados à tua semelhança, Senhor. Humildemente traçarmos o caminho que leva para a salvação, para a eternidade, que é através de Ti, Senhor, o único Salvador, o único Redentor. Nos ajuda agora, nos ilumina, nos perdoa, fica conosco neste estudo, te pedimos, Deus amado, pelo Teu Filho Jesus, Salvador. Amém. Então, vamos ler então Apocalipse 14, 7, novamente. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós estudamos a primeira parte e agora vamos estudar porquanto a hora do seu juízo chegou. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12, para entendermos um pouco mais este verso. Hebreus capítulo 9, verso 12, nos diz assim: não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Essa versão da Bíblia King James, ela é bem clara no que se refere a Jesus ter entrado de uma vez por todas no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo do santuário que se encontra no céu, cujo santuário da terra do Antigo Testamento era a figura e sombra do santuário que se encontra no céu. Então aqui nos mostra claramente que Jesus entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo para fazer a eterna redenção, conquistando a eterna redenção, fazendo a expiação pelos nossos pecados, que também é tipificada nos rituais do santuário do Antigo Testamento. Então, ao longo da história, tudo foi se cumprindo e eu quero explicar aqui para você que Deus, por ser um Deus justo, jamais ele faria algo sem revelar toda a sua doutrina, toda a sua verdade, sem restaurá-la aqui na terra primeiro. E foi o que aconteceu. Através de um movimento conhecido como movimento adventista, Deus restaurou as suas doutrinas verdadeiras, a verdade dos 10 mandamentos da Bíblia, que são a transcrição do seu caráter. Justamente no momento da criação deste movimento, foi o momento de entrada de Jesus como sumo sacerdote, como juiz no lugar santíssimo. Jesus, ele que estava antes fazendo intermediação, entre os pecados das pessoas, fazendo intercessão por cada um de nós, ele passou a fazer aí agora também, além da intercessão, a expiação, que é a limpeza, do santuário, a purificação, a retirada, o perdão definitivo de nossos pecados, certo? E é isso que Jesus se encontra fazendo hoje, neste momento solene de juízo que vivemos, conhecido como juízo investigativo, que se iniciou na era de 1844, com a restauração de toda a verdade bíblica na Terra, neste mundo caído de Satanás, mas Deus haveria de restaurar, porque Deus é justo. Começou então o juízo pelo juízo de todos os mortos. E a Bíblia explica este processo
mais detalhadamente, nós temos também comentários anteriores aqui no livro do Apocalipse. Então, como diz Hebreus capítulo 9, verso 12, foi mediante o seu próprio sangue, não mais o tipo do Antigo Testamento, tipificado por sangue de bodes e ovelhas, mas o verdadeiro Cordeiro deu o seu próprio sangue e entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, para conquistar a eterna, conquistando assim a eterna redenção. Então hoje nós nos encontramos em tempo solene, tempo de juízo, tempo de expiação, e esse tempo um dia irá se findar. Por isso o momento de nos prepararmos é hoje, um momento solene, um momento importante que o mundo vive e devemos nos preparar para estarmos então prontos a viver com Jesus a eternidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22, verso 9, para entendermos a última frase do último pedaço, a última parte do verso, Apocalipse 14, 7, que diz que devemos adorar o Deus Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. Então, Apocalipse capítulo 22, verso 9, nos dá a lição que temos que entender hoje, que somente a Jesus deve ser adorado. Então, diz assim o verso: entretanto, ele me admoestou. Olha, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Aqui, nesse contexto, João estava querendo adorar o anjo que apareceu a ele, mas o anjo disse para ele que não fizesse isso, que ele era apenas uma criatura, que João deveria adorar apenas a Deus, que é o Criador. Então, este verso e toda a Bíblia também confirma esta lição muito importante, que devemos guardar hoje. A adoração deve ser apenas a Deus, o Criador, não só as nossas orações, como também as nossa adoração e a nossa obediência. Então, que Deus te abençoe e até um próximo comentário pela graça de Deus.